Está na linha com a gente a Josi Caegang, ela que é indígena, caigangue, antropóloga e também é co-vereadora aqui da capital na coletiva Bem Viver. Está na linha com a gente para falar agora sobre a situação da Casa de Passagem, a construção de uma casa de passagem aqui em Florianópolis para receber os indígenas, não só caigangues, mas também guaranis, xoclens e que todos os anos vêm para a capital para fazer a venda de artesanatos. Ontem nós falamos sobre isso aqui, já que estamos com um grupo de indígena no Tissac, no terminal do Saco dos Limões, e isso gerou até uma certa discussão e um conflito nessa área. Josi, a gente agradece pela sua participação aqui conosco, um assunto delicado e que, como eu citei ainda mais cedo no Bom Dia Santa Catarina, nós temos vários pontos de vistas a serem abordados. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade aqui conosco. Obrigada. Bom dia, Eveline. Bom dia, Mário. Realmente, eu acho que nós precisamos dialogar sobre isso, né? Tem várias questões aí em pauta. Eu agradeço essa possibilidade do diálogo. Começar te perguntando, Josi, sobre... Vocês estão acompanhando, você que agora assumiu, junto com a coletiva Bem Viver, assumiu um cargo no Legislativo da capital. Já estão a pé dessa situação? O que está sendo feito? Sim, nós estamos desde ontem pela manhã acompanhando, né, a coletiva também tentando mediar. Nós nos fizemos presente lá na área, então algumas co-vereadoras ficaram nessa responsabilidade de fazer o diálogo com a prefeitura. Conversamos ontem com a secretária de assistência social, né, que foi super importante, mas também estivemos lá presente no Tissac ouvindo os artesãos indígenas que chegaram, né, esse primeiro grupo que chegou ontem, e que teve aí já o terminal do Tissac não preparado para recebê-los, porque a gente tinha um acordo, né, em que até a casa de passagem estar pronta, os indígenas ficariam no Tissac. Em função da pandemia, desse momento pandêmico que a gente vive, teve aí uma resolução do TRF4, né, impedindo aí a presença dos indígenas no Tissac em virtude de não ter as condições necessárias para abrigá-los. Então, eu acredito muito que a gente precisa aí de alguns momentos para reflexão, porque nós precisamos de uma casa de passagem em Florianópolis para os artesãos indígenas. Isso é uma demanda e uma pauta muito antiga já, de muitos anos de discussão. Nós tivemos alguns parlamentares, né, do municipal que acompanharam. O ex-vereador Lino Pérez é uma dessas pessoas que acompanhou as várias reuniões sobre a casa de passagem, a construção dessa casa de passagem que ainda não foi efetivada, mas também acompanhou essa negociação, e nós acompanhamos, enfim, enquanto povos indígenas, pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas também, acompanhamos a decisão da ocupação, enquanto a casa de passagem não estivesse pronta, do terminal do Tissac, então, nesse período que os artesãos vêm a Florianópolis, por conta de uma necessidade, né? Eu acho que isso é sempre importante a gente salientar. Eles vêm para trabalhar, né? É o trabalho deles o que rende uma renda anual para essas famílias indígenas e que dá o sustento da família durante um longo período no ano, porque são sempre dois períodos fundamentais da venda do artesanato. Um é esse período do verão, né, em que eles saem das comunidades, e o outro período é em março, abril, o período que antecede a Páscoa. E nesse ano de 2020, os artesãos não fizeram, então, a venda do artesanato no período da Páscoa, exatamente porque estava em ebulição a pandemia. Era uma recomendação, e continua sendo uma recomendação dos órgãos de saúde, né, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde, a necessidade do distanciamento social, do isolamento social por conta da Covid-19. Mas a gente vê que os indígenas, infelizmente, estão numa condição em que eles precisam sair das comunidades para trabalhar, porque esse ano foi um ano muito difícil nas comunidades indígenas, em que muitas famílias tiveram aí as suas necessidades básicas não supridas, né? Não tiveram o apoio dos órgãos governamentais para suprir a necessidade de alimentação. Então, teve muitas famílias que, infelizmente, no ano de 2020,
né, tiveram aí falta de alimentos nas suas mesas, exatamente porque não conseguiram trabalhar. Então, nesse momento, elas estão aí no litoral de Santa Catarina e chegaram a Florianópolis ontem, né, esse grupo, para poder trabalhar e garantir seu alimento na mesa. Josi, Mário Mota, como vai? Antes de mais nada, eu fico muito feliz de perceber que, a partir da sua presença na coletiva Bem Viver, como co-vereadora nesta coletiva, esta área possa passar a ter alguém que a represente e que possa cobrar das autoridades isso que você acaba de dizer, finalmente, na parte final, inclusive, da sua fala, de que não há uma sustentação como deveria existir com as comunidades indígenas em respeito à história, à tradição e à própria permanência de muitos dos índios ainda nas suas próprias comunidades. E aí eu queria sair da pandemia e lhe perguntar o seguinte: como é que eles se sustentam durante todo o ano nas suas comunidades? Uma vez que você diz que há necessidade de sair no verão para vir vender o artesanato e assim se sustentar. E fora desse período, como é que é feito o sustento nas comunidades? Então, Mário, eu acho que isso é super importante. Eu acho que nós temos uma visão, enquanto indígenas, e do que a gente percebe que os não indígenas pensam da gente, né? Nas comunidades indígenas, todas as famílias são trabalhadoras, algumas são trabalhadoras de artesanato, então são artesãos, alguns indígenas trabalham, né, nos trabalhos sazonais, colheita e plantio do alho, da maçã, da uva, enfim, que já estão acontecendo agora. E no meu povo, que são os Caingangue, no oeste de Santa Catarina, onde vive, né, a maior parte dos Caingangue, e aí nós temos uma grande circulação e aldeias no Paraná e no Rio Grande do Sul, enfim, os indígenas também têm trabalhado muito nas agroindústrias. Então nós temos indígenas trabalhando na agroindústria, nos plantios e colheitas, né, de tantos frutos e produtos, enfim, e temos os artesãos, além de ter professores indígenas que trabalham nas escolas, além de ter o pessoal também que trabalha na área da saúde. Então, são trabalhadores, né? O que nós vemos é que há uma necessidade muito grande por parte das famílias de artesãos, e que são muitas famílias, Mário, que são famílias de artesãos, e que eles fazem a produção do material durante um período do ano e a venda nesses períodos, principalmente nesses 2 períodos que eu trouxe para vocês. E quando eles saem para fazer essa venda, tudo que eles conseguem de recurso financeiro, muitas vezes de troca, e aí de roupa, de alimentos não perecíveis que eles levam para as comunidades, é o que vai dar o sustento para aquela família de artesão, sabe? Aquela ideia que se tinha, e muitas pessoas ainda carregam ela, de que os indígenas recebem algum recurso do governo, e outro dia até me perguntaram: mas Josileia, vocês não recebem um valor desde que vocês nascem do governo? Isso é uma mentira, né? Isso é uma falácia. Algumas famílias indígenas estão cadastradas no Bolsa Família, né? As famílias que têm crianças na escola, enfim, e que aí fazem parte desse grupo social que podem se cadastrar no Bolsa Família, estão cadastradas, mas as famílias indígenas hoje, Mário, elas vivem, sim, de vários tipos de trabalhos. Sejam os trabalhos na agroindústria, que é fundamental e que já retomou, né? Nós temos aí os indígenas que são trabalhadores da agroindústria que já retomaram os trabalhos desde o mês de julho, né? Então já faz aí um tempo, né, que já voltaram a trabalhar, mas também esses outros indígenas que se prepararam com o artesanato, seja a quantidade que eles já tinham para vender em abril e que não foi possível, e produziram ainda mais para poder viajar e vender agora, então, nas férias de verão. E isso é algo, Mário, que acontece em toda a região sul do Brasil. Não é só no litoral de Santa Catarina, né? Em toda a região sul a gente tem a presença de indígenas circulando no período em que iniciam as férias, principalmente as férias escolares, então e os pais podem levar os seus filhos junto, e isso é também uma prática cultural, porque é aí que as crianças vão aprendendo a fazer, aprendendo a negociar, aprendendo então esse ofício de artesão, que é tão fundamental para manter parte da cultura caingangue. Porque para além de vender o artesanato, Mário,
E a gente vende aí, quando a gente está oferecendo o nosso produto, parte da nossa cultura, parte da nossa história, da nossa memória. A gente conta uma história dos dois clãs que estão representados no grafismo do artesanato. Então tem aí uma riqueza tão importante que infelizmente isso é invisibilizada, sabe? Josia, já trago uma informação de antemão. Nós convidamos para estar conosco aqui hoje também a procuradora Ana Lúcia Hartmann, do Ministério Público Federal, que acompanha a questão indígena em todo o estado. E ela estava em uma reunião que começou agora há pouco, justamente com a FUNAI, para tratar deste assunto, porque o Ministério Público Federal ele vem acompanhando, em alguns momentos até determinou a construção dessa casa de passagem para receber os indígenas durante o verão, né, para a Prefeitura da capital. Então, uma reunião está acontecendo neste momento, justamente para alinhar esses próximos passos. Eu te pergunto em especial em relação ao posicionamento e à atuação da FUNAI, Josi. Você acha que a FUNAI hoje, ela está fazendo o que ela precisa fazer em relação à segurança desses indígenas, ao acompanhamento e defendendo os interesses dessa população? Então, Eveline, eu acredito que a FUNAI, ela está passando, assim como vários órgãos públicos, né, está passando por um processo de desmantelamento, infelizmente já há muitos anos, não é agora. A gente sempre precisa reforçar isso, ressaltar. A FUNAI passa por um período muito difícil. Não tem recurso, muitas vezes, para fazer um deslocamento, não tem recurso para uma contratação de um serviço. Então, eu acho que a FUNAI ela é essencial nesse momento, enquanto órgão indigenista, para garantir o nosso direito à fala, o nosso direito à negociação, para mediar o conflito, né? Esse é o papel que a FUNAI tem feito, que infelizmente às vezes não consegue fazê-lo por tantas restrições que o órgão tem, né, de recurso principalmente, mas a FUNAI tem um papel essencial. A FUNAI tem esse papel fundamental que é da negociação, que é de garantir o direito da fala dos povos indígenas, que é garantir que nós sejamos consultados. Então, e também quero trazer para vocês que hoje à tarde nós vamos ter a presença da secretária de Assistência Social, né, lá no TISAC, que vai conversar com a gente. A Maria Cláudia, ela conversou ontem à tarde em uma reunião com a coletiva, né, Bem Viver, e a gente então fez a proposta dessa presença dela, da conversa, então, do Executivo Municipal lá no TISAC com as lideranças indígenas. Então, hoje à tarde a gente vai ter essa conversa, a secretária a secretária Maria Cláudia vai trazer, né, as propostas que a Prefeitura tenha, porque a Prefeitura Municipal tem nesse momento, e vai ouvir os indígenas também, porque eu acho que é isso. A gente não pode mais admitir que haja só um lado de fala e de decisão. A gente não pode permitir que os indígenas não sejam ouvidos, né? Que os artesãos indígenas que estão presentes ali não possam falar por si mesmos, porque esse período de tutela, ele foi derrubado com a Constituição Federal de 1988. E o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, existem propostas e as pessoas acatam propostas sem ouvir os povos indígenas. Quando nós tivemos reuniões no ano passado, e aí a FUNAI foi essa articuladora das reuniões com os municípios do litoral de Santa Catarina, e o município de Florianópolis estava presente, representado por secretários, por assessores, as lideranças indígenas, os caciques, eles falaram: nós vivemos hoje um momento de muita restrição de recurso e de alimento. Então não há como um cacique dizer para os seus artesãos que estão ali precisando botar comida na mesa, que eles não saiam por conta da pandemia para fazer a venda do seu artesanato, para fazer o seu trabalho, sendo que eles têm a necessidade do alimento, sabe? Hoje nós vivemos uma crise tão séria, Eveline e Mário, que faz com que a gente pense que realmente há uma necessidade da retomada das atividades com bastante consciência, com bastante amadurecimento e com segurança, né? Então, como fazer a segurança para que os indígenas possam estar em Florianópolis durante a pandemia comercializando o seu artesanato? Eu acho que esse tem que ser o grande debate, e não o cerceamento do direito dos indígenas de fazer o seu trabalho.
Eu acho que aí é que mora uma grande questão que não tem sido debatida corretamente. Os indígenas precisam trabalhar para poder comer. Essa é a realidade. Então, como permitir que eles façam o seu trabalho de forma segura? E é isso que a gente precisa debater, então, e construir. Josi, eu estou com o site da FUNAI aberto aqui. E diz mais ou menos o seguinte, de uma maneira bem abrangente, apenas como orientação. Fundação Nacional do Índio é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado pela lei tal, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua missão é coordenar e executar as políticas indigenistas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. São também atribuições da FUNAI identificar, delimitar, demarcar, regularizar e registrar as terras ocupadas pelas nações indígenas. Aqui é que eu queria chegar. Promovendo políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas e reduzindo possíveis impactos ambientais promovidos por agentes externos nessas terras, bem como prover aos indígenas o acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania, com direito à seguridade social e educação escolar. Poxa, me perdoe, mas eu acho que a FUNAI não cabe só representá-los e fazer a mediação. A FUNAI tem que ser o órgão estabelecido, porque é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a dar conta das políticas que possam dar sustentação, inclusive, aos indígenas. Estou errado, será? Não, Mário, não está errado, não. Não está errado, não. Esse é o papel que a FUNAI deveria cumprir. Mas hoje nós temos uma dificuldade tão grande, enquanto povos indígenas, de conseguir que a FUNAI cumpra, né, essas regulamentações, esses ordenamentos pelos quais ela é responsável, justamente porque nós temos à frente da FUNAI, nesse momento, pessoas que estão aí a serviço de outros que não os povos indígenas. Vocês vejam que nós negociamos durante o ano passado... Josi, me perdoe. Repórter CBN, a gente volta contigo logo em seguida, por gentileza. Josi, muito grato por compreender e por acompanhar conosco o repórter CBN. Josi Caingangue, indígena Caingangue, antropóloga, co-vereadora da coletiva Bem Viver da Câmara Municipal. Eu peço a você, por favor, que resgate um pouquinho daquilo que você já havia dito em relação ao que deveria fazer a FUNAI e infelizmente não faz, ou pelo menos nos últimos anos não tem feito, e naturalmente conclua o teu pensamento a partir daí. Muito grato. Então, Mário, a FUNAI, ela tem esse papel, né, de proteger, de defender, de promover a vida dos povos indígenas dentro do seu ambiente. Infelizmente, a gente sabe que a FUNAI, nesse momento, ela passa por um processo muito difícil enquanto órgão, né, e ela é o órgão indigenista oficial do governo federal, né, representando aí o Estado nos territórios indígenas e representando também os povos indígenas e os seus direitos perante os outros poderes e perante a sociedade. Infelizmente, a gente sabe que a FUNAI, nesse momento, tem aí uma restrição de recursos muito grande e que a FUNAI tem à frente dela hoje o Marcelo Augusto Xavier, que é o presidente da FUNAI, e ele está na presidência, né, e foi aí uma pessoa que foi sugerida, um nome de sugestão do próprio governo federal hoje, e que ele tem uma série de restrições em trabalhar para promover os direitos dos povos indígenas. E aí, infelizmente, a FUNAI está, né, com essa linha de pensamento. A gente percebe que a FUNAI não consegue fazer hoje muitas das suas ações. E o que ela tem feito, né, que é estar presente, que é garantir que a gente tenha voz de direito de fala, de resposta, de acompanhar os povos indígenas. Então, eu percebo que isso tem sido feito muito pelos funcionários, que são funcionários de carreira do órgão indigenista e que têm a afinidade aí com a causa indígena e que conseguem acompanhar desse jeito. Existem momentos, Mário, em que a FUNAI não tem condições financeiras de colocar combustível nos carros da FUNAI para fazer o acompanhamento dos próprios indígenas, sabe? Mas a gente vê que tem alguns, então, funcionários da FUNAI que têm essa boa intenção e que muitas vezes colocam do seu próprio recurso financeiro. Percebam o quanto o órgão indigenista está defasado.
A gente precisa, enquanto povos indígenas, a gente discute muito isso, é fortalecer a FUNAI, né? E aí tem toda uma articulação que precisa ser feita, mas nesse momento a FUNAI tem um papel que é fundamental na negociação, seja com o município, seja com essa determinação judicial. Então, e hoje, essa reunião da procuradora Ana Lúcia com a FUNAI e com a AGU, ela é extremamente importante, porque é nesse momento que a FUNAI vai precisar aí se colocar e ver de que maneira vão conseguir mediar isso junto com o TRF4, né? E a gente, enquanto sociedade civil, precisa fazer uma pressão sim para que a FUNAI tome para si essa responsabilidade que eles têm e garanta, obviamente, o nosso direito à fala, o nosso direito à consulta. Os povos indígenas, Mário, têm uma legislação que o Brasil é signatário, que é a Convenção 69 da OIT. E na Convenção 69 da OIT é assegurado aos povos indígenas o direito à consulta prévia, livre e informada sobre qualquer situação que diga respeito às nossas vidas. E essa situação dos indígenas artesãos que estão no Tiçaque hoje, ela deveria ter sido amplamente discutida, debatida e não ter sido levado a uma determinação judicial sem ouvir os povos indígenas. Então, quando a juíza coloca essa determinação de que é para proteção mesmo da vida dos povos indígenas não permanecer em um grupo no Tiçaque, obviamente ela está prezando pela vida dos indígenas, né, com relação à pandemia, mas não há aí uma intencionalidade de prezar pela vida dos povos indígenas com relação à alimentação, a promover aí um desenvolvimento relacionado a recurso que possa prover as necessidades básicas. Embora não haja nenhuma garantia de que o fato de estar aglomerado no Tiçaque lhe dará sustentação. Vai ter que trabalhar para isso. A dificuldade maior é essa. Josi, nós voltaremos a conversar. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. E parece-nos, eu fico até feliz, quero deixar isso registrado, acho que a Eveline também pensa desta forma. Parece-nos que os indígenas passam a ter, no coletivo, uma voz que venha chamar a atenção e, inclusive, ajudar a cobrar da FUNAI aquilo que lhe compete. Agradeço muito a sua participação, Josi. Agradeço também, muito obrigada pela oportunidade. A gente segue dialogando, sempre na intenção de construir. Obrigada. Exatamente. Muito obrigado. Eveline? Obrigada, Mário. Queremos agradecer a Josi pela participação aqui com a gente. Vamos acompanhar também o resultado dessa reunião, então, entre MPF e também FUNAI junto com AGU.